Eu quero cumprimentar os nossos queridos irmãos de Nova Canaã e Fazenda Canaã, Assembleia de Deus, e todos os nossos amigos, irmãos de um modo geral, com a doce graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que hoje está completando o 4º domingo que nós estamos sem nos reunir no templo. Entretanto, estamos firmes no propósito de servir o Senhor, mesmo em casa, louvando, participando inclusive de vídeos de outras igrejas que também compartilham, de cultos, e por isso eu quero convidar todos os nossos irmãos para nós entoarmos o hino de número 316 da harpa cristã. Meus prezados irmãos e amigos que visualizarem este vídeo, eu quero dizer que hoje, 12 de abril de 2020, estamos em nossos lares comemorando a Páscoa e também a ressurreição do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo no livro de Êxodo,
capítulo 12, versículo 1 até o 14. Êxodo 12, capítulo 1 até o versículo 14. Que diz: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Queridos, nós vamos fazer uma oração nesse instante, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és Deus e não há outro Deus além de ti. Tu és grande, tu és maravilhoso. Senhor, agradecemos a ti pela tua palavra que acabamos de ler. Meu Senhor eterno, fala aos nossos corações, dando-nos sabedoria e entendimento, Senhor Deus, da tua palavra. Não somente a mim, mas a todos que visualizarem este vídeo. Meu Deus, abençoa-nos e guarda-nos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, como para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, alguns dizem que a Páscoa foi uma ideia de Moisés, uma invenção de Moisés. Não foi. Isso foi ordenança de Deus. Deus determinou a Moisés para que Moisés transmitisse ao povo de Israel. Depois que o povo de Israel, depois de muito sofrimento no Egito, na escravidão, sendo escravizados, castigados lá por Faraó e todos os seus ministros, súditos, o Senhor, então, depois de muitas pragas que ele havia
enviados sobre a casa de Faraó, para que o Faraó liberasse o seu povo, permitisse ao seu povo que saísse do Egito, como Faraó endurecia o seu coração e não deixava o povo de Israel sair. Depois o Senhor determinou a Moisés para que comunicasse ao seu povo, o povo de Israel, que tomasse um cabrito ou um cordeiro que pelo menos de um ano, e que esse das ovelhas ou das cabras, né? Mas que fosse sem mácula, sem mancha, sem defeito. E aquele cordeiro então seria sacrificado. Aquele cordeiro seria sacrificado, né? E cada chefe de família teria que sacrificar um cordeiro ou um cabrito de não mais de um ano e sem defeito. E ali aquele sangue deveria ser passado lá nos umbrais, né? Nos vergões das portas, né? E lá nos umbrais da casa, porque à meia-noite o Senhor ia enviar o anjo, ia visitar o arraial através de um anjo, e a casa que não tivesse o sinal do sangue, então seria ceifada a vida dos primogênitos. Nós vemos aqui que o Senhor, quando falou para Moisés, determinou que também aquelas famílias preparassem aquele cordeiro, que assasse o cordeiro com tudo, e que todos da casa estivessem preparados, tivessem com as suas sandálias nos pés e já com o cajado na mão, né? E eles iam comer com ervas amargas. Em algumas traduções dizem que as alfaces selvagens, né? Ou alfaces silvestres, né? Ervas amargas, e que estivessem preparados, porque à meia-noite, o anjo do Senhor, e que ninguém saísse de casa, todos ficassem dentro de casa, ninguém saísse, até que o Senhor determinasse, até que raiasse o dia, então que o Senhor determinasse, aí eles poderiam sair. Aí seria a libertação do povo de Israel. Nós vemos, queridos, que uma aliança de Deus com o povo de Israel, né? Essa libertação que Deus deu ao povo de Israel, né? E ali, a casa do povo de Israel, todos os moradores ali, se tivessem obedecido à ordem de Deus, que foi determinado por Deus e que Moisés transmitiu para eles, eles estariam livres da morte, porque à meia-noite o anjo da morte passaria, e se tivesse a casa que tivesse o sinal do sangue, então o anjo passaria por cima. Nós podemos observar que essa Páscoa simboliza ou significa libertação, ou seja, passar por cima. E nós sabemos, nós conhecemos a história, nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos o livramento que Deus deu ao povo de Israel. O povo de Israel saiu através da liderança de Moisés, fez com que o Mar Vermelho se abrisse, eles atravessaram o deserto, e quando de dia o Senhor colocava uma nuvem para impedir com que o exército de Faraó pudesse ver o povo de Israel, e de noite o Senhor colocava uma coluna de fogo para poder guiar o povo de Israel. Isto aí tem um significado muito grande para nós, os cristãos. Os judeus, até os dias de hoje,
comemoram a Páscoa da forma que Moisés passou para Israel. Entretanto, para os cristãos, nós vemos que a Páscoa para nós está simbolizando Jesus. No passado, lá no Velho Testamento, essa celebração já estava apontando para o Cordeiro de Deus. Nós encontramos aqui no Evangelho de João, encontramos aqui em capítulo 1, versículo 29, né? 1 João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista declara, né? Diz assim, em 1 João, capítulo 1, ou seja, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, queridos, nós vemos aqui João Batista testificando de Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vemos lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30. Mateus 26, versículo 17 a 30. Nós vemos aqui um histórico, né? Nós vemos aqui um histórico aqui. A última Páscoa e a Santa Ceia. A última Páscoa e a Santa Ceia. Diz aqui, Mateus registrou aqui no seu Evangelho: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa. Está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos aqui, meus prezados,
O Senhor Jesus, cumprindo a ordem do Pai, na qualidade de verdadeiro judeu, ele, juntamente com os seus discípulos que eram judeus também, eles foram comemorar a Páscoa. E ele diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. O Senhor Jesus ali, ele disse o seguinte, que ele não ia comer mais, não ia comer do pão, não ia beber do fruto da vide, até que aconteça de novo, lá na casa do Pai, até no reino. O Senhor Jesus, ele sentiu o desejo de fazer uma reunião íntima com os seus discípulos, mostrar que ele se preocupava com seus discípulos. Era uma cerimônia de despedida do seu ministério terreno, era uma cerimônia que ele ia criar, instituir a Santa Ceia. A nossa Páscoa é Jesus. O Senhor Jesus, quando pega o pão e que abençoa, dá graças ao Pai, abençoando, parte e oferece aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei deles todos, este é o meu corpo. É o cordeiro que ia ser partido, ou estava sendo partido por todos aqueles que o acompanhassem, todos aqueles que o seguissem. E da mesma forma, depois de abençoar o cálice, diz: tomai dele todos, esse é meu sangue derramado por vós. E ele então estava falando ali que todos que estivessem ligados a ele deveriam participar do seu corpo, comer da sua carne e beber do seu sangue. Não está se tratando aqui de antropofobia, não. Alguém poderia dizer: mas então Jesus, ele estava querendo fazer os seus discípulos de antropófago? O que é antropófago? Antropófago é aquele que se alimenta de carne humana? Não, ali era o corpo, ele ali estava mostrando o seguinte: a união dele com a sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós vemos que a Santa Ceia não é um ato sacrificial, é um ato de ação de graças, é uma Eucaristia, né? Nós, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, que somente a igreja, né? Somente os membros da igreja que estão em comunhão com a igreja, que podem participar da Santa Ceia, comer do pão e beber do vinho da Santa Ceia, que simboliza o seguinte: o corpo de Cristo, a união do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, então, depois que realizou esta cerimônia, diz a palavra que ele falou assim: e digo a vocês que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E esse dia vai acontecer. Nós, a Igreja do Senhor, celebramos a ceia mensalmente. Algumas igrejas celebram anualmente, outros trimestralmente, mas nós das Assembleias de Deus celebramos mensalmente. Não celebramos assim mais a miúdo, porque por questão assim de espaço de tempo, não tem problema nenhum, porque isso aí é um memorial, não é sacramento. Santa Ceia não salva, Santa Ceia não cura, Santa Ceia não dá saúde, Santa Ceia é ação de graças. É para nós não nos esquecermos que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que Jesus Cristo é a nossa libertação, que Jesus Cristo se doou a si mesmo, né? Por nós, por todos nós, por mim, por você, por todos, né? E todos aqueles que reconhecerem a Ele como Senhor de sua vida
e arrependendo-se dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor de sua vida e procurar se esforçar a servi-lo, né? Como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Senhor Jesus, nós vemos que ele prometeu que ele estava indo para o Pai, mas depois voltaria para nos buscar para que onde ele esteja, nós estejamos com ele também. E isso aí, da mesma forma, os anjos anunciaram no dia da sua ascensão. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, sofreu muito por nós, não é? O sofrimento, ele já começou a sofrer desde lá do Getsêmani. Diz a palavra que ele, quando orava e que se agonizava justamente por causa do pecado nosso que caía, que pesava sobre seus ombros, e diz a palavra que ele transpirava gotas de sangue. Então eu costumo dizer o seguinte: o Senhor Jesus já começou a derramar seu sangue desde o Getsêmani. E o diabo achou que ele tinha sido vitorioso, ele achou que tinha derrotado, entretanto, isso não aconteceu. Ali estava sendo a vitória nossa, a vitória daqueles que haveriam de crer no Filho de Deus. A libertação é o nosso Cordeiro Pascal, né? E então nós podemos observar que Jesus Cristo, a obra da redenção já começou ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões. Os soldados romanos, aquelas pessoas, né? O povo que não acreditou em Jesus, zombava de Jesus. E quando Jesus lá na cruz agonizava, dizia assim, quando ele sentia aquela angústia, aquele momento que o Senhor ali estava sofrendo, ele, Jesus, homem. Não foi Deus que morreu, foi Jesus, Filho de Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Né? Ali estava Jesus, homem. Por quê? Porque precisava um homem sofrer, um homem sem pecado, sem mancha, sem mácula, morrer por mim, morrer por você, morrer por todos nós. E o Senhor Jesus ali, quando agonizava, sentia dor, porque ele era humano. Ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Disse, Deus meu, por que me desamparaste? E foi um momento de agonia. Mas teve um momento que os ladrões, um deles, ousadamente, eu creio assim, que mais uma vez o diabo se manifestou para tentar o Senhor Jesus ali no momento da sua transição, naquele momento que ele estava para expirar. O diabo mais uma vez usa a boca de um dos ladrões e disse assim, tu és filho de Deus, desce daí, salva-te e a nós também. Entretanto, tinha um outro que estava do lado de Jesus, também do outro lado, e disse assim, você sabe que nós estamos aqui porque nós devemos, nós merecemos. Nem aqui você teme a Deus? Aí diz assim, o que ele tem feito para merecer isso? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aquele outro ladrão, ele confessou Jesus como libertador. Ele confessou Jesus como rei, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus então deu aquela palavra de esperança. Ali naquele momento estava havendo o início da graça de Deus. O Senhor Jesus responde para aquele ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu quero afirmar para todos os nossos irmãos, não existe nada que nos separa do amor de Cristo. Seja quarentena, seja a ausência de não podermos reunir no templo, o importante é nós estarmos unidos.
não haver separação, temos que estar num só sentimento, uma só fé, uma só esperança, né? E assim, o Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado, morreu, expirou, mas se cumpriu ali nele as Escrituras, todas as profecias que falavam de Jesus, tudo, inclusive até da sua morte, que o meu servo não verá corrupção. Estava falando de que ele não ia ficar muitos dias na sepultura, quer dizer, a corrupção estava falando de estragar, o seu corpo não ia apodrecer, não ia se corromper. Também os profetas também falaram que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, porque era a prática lá dos soldados romanos, quando executava aquelas pessoas de crucificação, e por causa do momento da aproximação do sábado santo, e próximo à Páscoa também, então eles apressavam a morte dos seus sentenciados, quebrando suas pernas, apressando a morte, mas para cumprir as profecias que falavam do Senhor Jesus, ele expirou antes. Quando os soldados foram para examinar, para ver se ele estava com vida, os próprios soldados, os inspetores se admiraram que ele ter morrido e não houve necessidade de não quebrar nenhum dos seus ossos, porque o Senhor vela pela sua palavra, e nós podemos crer. O Senhor prometeu, e o Senhor Jesus já tinha dito para os seus discípulos, para todos, que ele ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Até que 2 homens piedosos que tinham estado com Jesus, que eram discípulos de Jesus, um daqueles que havia ido encontrar com Jesus à noite para saber a respeito da doutrina dele, um príncipe lá da sinagoga, chamado Nicodemos, né? E o outro senador, José de Arimateia. Eles providenciaram, pediram autorização para retirar o corpo do Senhor, e enrolaram num lençol de puro linho fino, e José de Arimateia então cede para ele o túmulo que ele tinha mandado escavar para ele, para sua família, e nunca tinha sido colocado nenhum corpo. E então o Senhor Jesus, José de Arimateia teve o privilégio, não foi Jesus que teve o privilégio, José de Arimateia teve o privilégio de depositar o corpo de Jesus